o Vasco ofereceu quase 50 milhões de reais pela contratação do Brian Rodrigues, né, por 65% do passe do atleta, mais ou menos ali 7 milhões de dólares. E agora a negociação só precisa do aval do clube mexicano. O Brian Rodrigues já deu ok, já falou que está super contente, que quer jogar no Vasco, que quer jogar no futebol brasileiro, está muito feliz com a possibilidade de jogar no país do futebol, né? Então o Brian já deu ok para ele vir para o Vasco aí já nas próximas semanas, e agora cabe ao América do México, cabe ao presidente do América do México assinar essa proposta, fechar esse contrato, né, para que o jogador possa se tornar atleta do Vasco da Gama. Então a tendência é que até hoje à noite, a gente tenha um desfecho dessa negociação, positivo ou negativo. Caso o América do México não aceite a proposta do Vasco, o Vasco não vai mais insistir. O Vasco vai deixar a negociação de lado, talvez no futuro, talvez no meio do ano que vem, o Vasco possa tentar voltar a contratar o jogador. Mas tem uma notícia muito boa. O que é essa notícia? Se o América do México rejeitar a proposta do Vasco, o Vasco já tem um segundo plano, um plano B engatilhado. O Vasco já tem uma proposta formalizada por um jogador de seleção europeia, um jogador muito experiente, que, cara, eu vou falar para vocês, para mim, é do mesmo nível do Brian Rodrigues. Não é tão badalado, porque até agora a gente não falou o nome dele. E eu não tenho a permissão de falar ainda. Espero que agora no vídeo da tarde, né, que vai ao ar às 4 horas, eu já possa soltar o nome desse jogador. Eu não vou soltar porque foi um pedido de pessoas de dentro do Vasco que a gente não desse o nome do atleta para não tumultuar, né, toda a negociação com o Brian Rodrigues, né, com o próprio jogador uruguaio. Mas já tem proposta, vou falar para vocês, jogador de seleção de um país da Europa, de um país forte da Europa. Então fiquem atentos que caso a negociação com o Brian não vá à frente, o Vasco vai ter já aí um outro nome engatilhado, como eu falei, com uma baita proposta na mesa pela vinda do jogador que poderia já chegar na semana que vem. Eu falo para vocês, muita gente vai até preferir esse outro nome. E eu fico até na dúvida, será que não dá para trazer os dois? Será que o Vasco poderia trazer o Brian e também esse outro jogador? Vamos ver, né? Talvez o Vasco faça essa loucura, talvez o Pedrinho entenda aí essa necessidade, até porque o Carille quer a contratação de 4 pontas, 2 considerados titulares e 2 para composição de elenco. Em relação ao atacante Lucas Braga, que foi especulado no Vasco, o jogador não vem mais, fechou com vitória da Bahia, graças a Deus, jogador que não tinha aprovação da torcida, não teve aprovação da diretoria do Vasco também, então essa situação do Lucas Braga totalmente descartada nesse momento. O Vasco divide a liderança do Carioca, Volta Redonda com 12, o Vasco com 12, mas o Volta Redonda tem uma vitória a mais. Cara, eu no primeiro tempo achei que o time ficou bem morno, natural também pela falta de entrosamento. Quando você não tem Jair, Tietê e Paulinho, que são 3 jogadores que conseguem dar uma dinâmica muito maior para esse meio campo, o time fica um pouco mais engessado, mas natural também. E no segundo tempo o Vasco cresceu muito, justamente com as entradas do Tietê, do Paulo Henrique e do Lucas Piton. Então o time começou a gerar um pouco mais de jogo, o Payet teve um pouco mais de companhia também, até perdeu um gol ali no início, depois quase fez um golaço, mas de forma geral ele cresceu de rendimento no segundo tempo, coisa que ele não tinha feito na primeira etapa. E o Paulo Henrique, cara, eu tenho destacado que nessa partida eu gostaria de falar muito de como esse jogador vem crescendo no Vasco da Gama desde 2023. Para quem não se lembra, o Paulo Henrique foi o responsável, por exemplo, por fazer a jogada que deu o cruzamento para o Serginho, que salvou o Vasco da Série B em 2023. Em 2024, o Paulo Henrique mais uma vez faz uma temporada de alto nível e ele começa 2025 da mesma maneira. Então, cara, são 2 gols já nesses últimos jogos. É um atleta que tem força física, que tem recomposição, um lateral aí que, pra mim, na minha visão, de lateral direito no futebol brasileiro, ele está também na primeira régua, na primeira prateleira. Paulo Henrique é muito bom jogador e deveria ser mais valorizado, é subestimado na minha visão. Eu sempre lembro aqui, né, desse 2023. Sim, que ele também fez gol. Ai, meu Deus, eu detesto esse gol. E de um jeito dele. Parecido até. Ele fez o gol no Botafogo, foi 1-0 o jogo puxando apenas. Pra canhota. Num momento crucial do Botafogo na temporada, talvez se ele tivesse vencido aquele clássico, as coisas poderiam ter outro caminho naquele ano, né? E, enfim, o PH foi esse cara decisivo. Sim. Ele tem muita força, ele tem muita velocidade e isso é meio... Você olha ele pegando a bola e fala assim, esse cara
não vai subir nada com velocidade, né? É. E ele sobe com muita força e velocidade, assim, eu acho que é mesmo um lateral. É claro que ele ainda tem coisas a amadurecer, eu acho até no terço final. Às vezes ele, na hora de escolher o que vai fazer com a bola no fim do trajeto, que ele faz belíssimo, às vezes as escolhas não são as melhores. Você já vê um Piton com isso já desenvolvido. Mas eu acho que é uma coisa que o PH vai talvez desenvolver nessa temporada, Vini. Porque o que a gente vê é um crescimento desse garoto a cada jogo que passa. Nunca é tarde para evoluir, né? E de fato ele vem evoluindo com a camisa do Vasco da Gama. E eu sempre destaquei aqui a regularidade dele. Ele não é craque, ele não vai te apresentar um jogo maravilhoso, mas você sabe que ele vai dar conta do recado. Né? Mas eu acho que para um lateral, eu acho que ele é um cara... O que eu tô querendo dizer é que não é um demérito ao jogador, só tô querendo dizer o seguinte, o jogador, ele entrega aquilo que é importante entregar. Você não vai ver ele fazendo uma presepada, muito pelo contrário, você vai ver fazendo jogadas importantes como essa do gol contra o Maricá. É um jogador forte também. Ele, assim, mal comparado, me lembra muito o Rodinei, a característica forte e fisicamente falando aguenta o tranco. Então, assim, é um jogador que de fato o Vasco fez muito bem comprar esse jogador, custo-benefício muito bom, e ele tem sido aí um jogador importante pelo lado direito do Vasco da Gama. E a gente vai ver o que o técnico Fábio Carille falou depois dessa partida. E a gente mostra que está no caminho certo, um grupo muito interessado todos os dias ali. Acompanhei o trabalho hoje lá de manhã de quem não veio para o jogo, um trabalho forte, de força no campo, para que a gente possa suportar a temporada toda. Ô Pedrosa, você falou bem, claro, a gente sempre destacando, mas esse início de temporada, e o Carioca é bom pra gente também perceber as carências dos times, né? Sim. E qual hoje é a carência que você percebe no Vasco? São os extremos. O Vasco não tem ponta, não tem ponta esquerda e nem tem ponta direita. E a gente pode trazer a informação de que o Vasco continua negociando com o Brian Rodrigues, fez a última proposta por ele, considerada ótima proposta, inclusive já teve o sim do jogador, o jogador quer vir jogar no Vasco da Gama, mas depende da resposta do presidente do América do México, que deve acontecer até sexta-feira. E se não acontecer até sexta-feira, o Vasco desiste do negócio. O Vasco não vai ficar insistindo, fez o que tinha que fazer, foi até o seu limite e já tem outros jogadores mapeados para a posição e com propostas na mesa, inclusive. Então, assim, se o Brian Rodrigues, que é o grande alvo do Vasco, que é a grande prioridade, ele é bom, ele é muito bom jogador. Assim, para chegar no futebol brasileiro, é um jogador que chegaria também para estar entre os melhores pontas do futebol brasileiro. Sério, 24 anos, jogador da seleção uruguaia, é agudo, é habilidoso, dá assistência, faz gol. Ele seria uma baita de uma contratação para o Vasco da Gama. Então, até quando que o vascaíno pode ficar até amanhã. O Vasco espera essa resposta até amanhã, para ter pelo menos um panorama. Ó, não, sim, ou melhora um pouquinho aqui. Não sei se o Vasco melhoraria, porque essa última proposta já foi muito boa. O ponto depende do presidente do América do México. Se ele disser sim, já está acertado com o jogador vem pro Vasco da Gama. Família vascaína, amigas e amigos, eu vou falar um negócio pra vocês. Prestem atenção nessa grande informação que saiu agora. O atacante Brian Rodrigues pode estar rescindindo seu contrato com o América do México e pode estar fechando, né, com o Gigante da Colina, com o Vasco da Gama. É um reforço de peso, é uma contratação histórica, é um cara que chega para ser um dos melhores pontas, né, da atualidade do Brasil. É um cara que chega para ser titular absoluto com a camisa do Vasco da Gama. Então eu vou falar um negócio para vocês. Pedrinho vai desembolsar 50 milhões de reais pela contratação desse grande uruguaio. Tem apenas 24 anos, então assim, é um cara que chega, né, com muita vontade, com muita garra, quer sim, já assinou positivamente. Então vou falar uma coisa para vocês. O Vasco está muito próximo de fazer uma contratação histórica, que é a contratação do Brian Rodrigues. Desde já, eu quero saber de vocês o que vocês acham de ver o Brian Rodrigues com a camisa do Gigante da Colina. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!